as vitórias Jesus conquistou. Um exemplo a ser seguido por milhares. E no peito um sentimento de seguir a sua história, a sua cruz. Ninguém conseguiu suportar. Meu mestre chorou, sozinho ficou. A noite estava triste e caminhava o Filho de Deus para a morte e salvação dos filhos seus. Sozinho e chorando, ele suplicava a Deus: se possível for, passa de mim este cálice, ó meu Pai. E um alto preço ele pagou, lágrimas de sangue ele chorou. E naquela cruz todo meu pecado ele levou e perdoou. E quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo. A morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu e hoje está aqui pra te abençoar. A tua bênção hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer. Basta você crer. Hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer. Basta você crer. No Senhor, basta você crer. Meus irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Cristo esteja dentro do vosso lar. Eu quero aqui trazer uma breve mensagem da parte de Deus a respeito da Páscoa, a respeito do verdadeiro sentido pascual. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido, haja visto que as pessoas, em sua maioria das vezes, pela tradição,
que ela entra todo ano aí. Algumas pessoas por si próprias elas até entendem, outras, no entanto, não sabem o motivo, o porquê e qual a realidade que está por detrás da Páscoa. A palavra Páscoa, ela tinha uma festa judaica na época de Jesus. E esta festa, no caso, eles tinham por ocasião celebrar ela. Lá no livro de Êxodo, quando nós encontramos a saída dos israelitas do Egito, Deus ele vai enviar as 10 pragas. E através das 10 pragas, a última praga, então, que seria a morte de todo primogênito, Deus então ele vai dar uma ordem para os judeus. Eles deveriam sacrificar um animal macho, sem mácula, sem defeito, sem nenhum tipo de frisura, e com o sangue dele deveria aspergir os portais das suas casas, porque o anjo do Senhor haveria de passar sobre o Egito. E a casa que não houvesse ali o sinal do sangue, esse anjo haveria de entrar com destruição. A palavra no original significa pessar, que significa passagem. Aí as pessoas, em sua maioria das vezes, quando leem e entendem lá nessa passagem bíblica que diz respeito à saída dos israelitas do Egito, elas desconhecem quando Jesus, no seu último ato, em que ele vai estar juntamente com os seus discípulos. Basicamente é o capítulo 22, a partir do capítulo 14 do livro de Lucas. Diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele e os 12 apóstolos. E disse-lhe, quem disse? Foi Jesus: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela cumpra-se no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e dê-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse é o cálice ao Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. É uma passagem, irmãos, da última ceia. Última ceia esta que Jesus, depois ele haveria de ser entregue para que ele pudesse ali receber a sua sentença. E a sentença de que Jesus ele havia de receber, todos nós já conhecemos, sabemos a história, que ele haveria de passar pelo ato da crucificação. Mas é muito interessante que no último momento em que Jesus estava então para ir até o Gólgota, para que ele pudesse enfrentar ali os soldados, a fúria dos soldados romanos, quando eles vão apresentar um homem criminoso da época, e eles dizem assim: eis que nós temos aqui Barrabás e Jesus, que mal nenhum fez. O que vós quereis que nós desejamos fazer? O que nós deveremos fazer em prol deles? Aí eles começaram a dizer: solte Barrabás
e crucifica Jesus. Jesus ele já sabia, então, a partir do dado momento, porque a própria palavra de Deus aqui diz que ele, então, depois de ter tomado o cálice, depois de ter tomado o pão, ele vai dizendo para os discípulos que eles deveriam fazer isso com ele. Ele vai dizer: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Então ele sabia que depois que ele comesse essa Páscoa, que é a Santa Ceia, ele haveria de padecer. Jesus haveria de sofrer umas grandes dificuldades até chegar ao momento crucial, que é o ato da crucificação lá no Gólgota. E é interessante que no ato da Santa Ceia, Jesus está com os 12 discípulos, sentado a uma mesa. E assentado à mesa é muito interessante porque quando nós falamos de mesa, nós falamos a respeito de comunhão com o próximo. E em sua maioria das vezes, nós colocamos em nossa mesa qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoas que é dada juntamente com a gente, que muitas vezes está no nosso convívio, ela é posta sobre a mesa juntamente com a gente. E são nesses atos em que nós colocamos pessoas à mesa juntamente com a gente, é que algumas coisas são reveladas diante de Deus. O próprio Jesus, então, ele vai dizer assim: mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. O que Jesus estava falando ali, estava falando a respeito de Judas, o Iscariotes, que juntamente com os discípulos que estavam ali, logo após Jesus dar-lhe o bocado do pão na sua boca, ele ter ceado juntamente com Jesus, ele vai sair dali, ele vai atrás dos soldados romanos, para ele então traçar a estratégia de que eles haveriam de fazer para que eles pudessem então entregar a Jesus, para que ele pudesse ser crucificado. É interessante então, diz as Sagradas Escrituras então, que Jesus estava à mesa. E estando à mesa, todas as vezes que Jesus está à mesa juntamente conosco, ele sempre vai revelar algo sobrenatural que nós não entendemos. Seja lá qual for a intenção do coração das pessoas, ela sempre será revelada quando serão postas sobre a mesa. Então, a Bíblia diz que os discípulos começaram a arrazoar-se entre eles em pensamentos, dizendo assim: qual deles que seria que havia de fazer isto? Aí, dando continuidade na palavra, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E disse-lhe: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas nós não sereis como vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como o que serve. Jesus, então, ele está dando uma referência para os seus discípulos, fazendo alusão daqueles que querem serem uma autoridade, ou então serem os maiores no reino de Deus. Ser maior no reino de Deus não significa que em todos os estágios da tua vida você estará apto a estar por cima. Pelo contrário, Jesus está ensinando que aqueles que são altos, aqueles que são grandes, que têm as suas patentes maiores no reino de Deus, são aqueles que se rebaixam diante dele, se humilham sendo os menores. Aí ele continua dizendo: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como aquele que serve. Me lembro um dia, aqui em Cruzeiro, num ato de Santa Ceia, estava, não me recordo mais, o pastor presidente
que era o sogro do pastor Júlio Santana, pastor Lessa, pastor presidente da Madureira. E aqueles que eram diácono como eu, naquela época, havia sido chamado para servir a Santa Ceia. Aí no pleno ato de Santa Ceia, todo mundo na frente, assim, na igreja sede, bastante gente, ele ele dá uma ordem para nós, os diáconos. Vocês, diáconos que estão aqui à frente, eu peço que vocês ocupem esses primeiros bancos aqui, porque vocês estarão agora sentados no ato de Santa Ceia. Aí todos nós ficamos pensando, né? Qual seria a ideia? Qual seria a estratégia? O que ele estava usando para tentar chamar a atenção das pessoas? Nós pensávamos que ele ia revelar alguma coisa para os diáconos. E ele revelou algo profundo que a nossa memória não conseguiu chegar num dado momento. A mente nossa vagou por outras coisas, mas nunca aquilo que ele havia de fazer. Aí ele referiu esse versículo dizendo que Jesus ele disse que entre vós como menor, que quem governa seja como servo. Pois qual é o maior que está à mesa? O que serve, porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Então, quando nós sentamos ali, ele pegou todos os obreiros que estavam em cima do púlpito, desde presbítero a evangelista, a pastores, e tinha alguns ali que já eram missionários naquela época, como um pastor que dava aula de teologia. Na época ele era considerado como pastor missionário. Então ele pegou ali o suco e o pão, ele fez com que eles descessem do púlpito e servissem a Santa Ceia para nós e para toda a igreja. Significando que eles deveriam trazer em sua mente que eles sim, já estavam ali em um certo tipo de grau elevado dentro da igreja, mas que eles deveriam sempre entender que o ensinamento de Cristo era que aquele que quer ser maior no reino de Deus seja como um daqueles pequenos que estão lá embaixo. Ou seja, que eles nunca deveriam de deixar de serem um diácono. Mesmo sendo pastores, eles deveriam entender que o reino de Deus é, em sua maioria das vezes, servir e não ser aquele que irá receber algo de alguém. Mas, em sua maioria das vezes, será aquele que será o porta-voz, que vai entregar algo para as pessoas. E era muito interessante, isso ficou gravado na minha memória. E isso aí é bíblico. Aí Jesus então ele continua: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino. E vós assenteis sobre trono julgando as 12 tribos de Israel. E disse também Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que não desfaleça tua fé. Quando tu te converterdes, confirma teus irmãos. Note de que Jesus está aqui praticamente há 3 anos com os seus discípulos. E os discípulos que estavam a outra hora com Jesus, entre eles havia Simão Pedro. E Simão Pedro, depois de passar essa longa data de experiência, basicamente podemos dizer que é um curso teológico, uma faculdade teológica de 4 anos aí hoje. Se você fazer 4 anos aí, você torna um teólogo, fazendo uma faculdade teológica. Com Jesus, eles tiveram basicamente 3 anos e meio, um curso extensivo na prática, entendendo de fato o que era a Páscoa, o que era o amor ao próximo.
E mesmo assim, no último dia, Jesus ele vai olhar para Simão Pedro, que estava há 3 anos e meio com ele, que teoricamente era para ser um daqueles que estava mais convertido às atribuições que Jesus queria passar para os seus discípulos. Ele então vai dizer assim, com essas palavras: Simão, Satanás vos pediu para cirandar com a sua vida, mas só que eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu, viu, Simão Pedro, quando você se converter, você deve confirmar essas coisas que nós estamos passando a teus irmãos. Então a Bíblia diz assim: e ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Então, antes que o galo cante, não é antes que o galo cante 3 vezes, não. Antes que o galo cante, por 3 vezes, ele haveria de negar a Jesus. E isso, então, vai acontecer na vida de Pedro. Por 3 vezes ele vai negar Jesus. E quando pela 3ª vez o galo, então, canta. E quando o galo canta, ele lembra-se das palavras de Jesus. Então a Bíblia diz assim: saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também com seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a Bíblia diz que e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, Jesus em agonia, ele orava mais intensamente, ao ponto de seu suor tornar-se em grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. O ato da crucificação, de tudo aquilo que Jesus haveria de passar depois dele comer a Páscoa com seus discípulos, que era a última Santa Ceia, lá em oração no Getsêmani, Jesus ele se encontrou no quadro de tão grande agonia e erradamente alguns líderes querem passar para a igreja de que algumas pessoas que estão muitas vezes dentro da nave da igreja não podem passar por momentos de angústia. E isso é errado ensinar. Porque se até Jesus... Aí você vai falar: irmão Rodrigo, mas Jesus haveria de passar pela crucificação. Sim. Mas se até ele angustiou-se de tal forma que a Bíblia diz que aparece-lhe a ele um anjo do céu que o fortalecia. E o seu suor fazer-se cair no chão como grandes gotas de sangue. Isso é um sinônimo de que ele saberia, que ele sabia, que ele entendia que dali por diante o que ele haveria de passar, homem, anjo, ninguém suportaria o ato de humilhação e a tamanha crueldade que eles haveriam de fazer com Jesus através daquela crucificação.
que não foi uma crucificação normal, foi uma crucificação diferenciada para Jesus. Então diz as Sagradas Escrituras que levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. E achando eles dormindo, Jesus diz que de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que vocês não entrem em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma grande multidão. E um dos 12, que era Judas o Iscariotes, ia adiante da multidão. E chegou-se perto de Jesus e dá-lhe um beijo no rosto. E Jesus, então, olhando para Judas o Iscariotes, diz assim: com um beijo você trai o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele que ia se suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, lhe curou. Em outras passagens bíblicas, a Bíblia vai até dizer a respeito deste homem. Quem era? Era Malco. Ele era servo do sumo sacerdote. Por ocasião da prisão de Jesus, teria que ter alguns tipos de, como que eu vou dizer para você, de autoridades presentes. Como o sumo sacerdote não pôde estar, o sumo sacerdote então vai enviar-lhe o seu servo. Sendo ele servo do sumo sacerdote por nome de Malco, era um homem estudioso, que para ocasião de ser levado à frente dos judeus daquela época para tornar-se um sacerdote, depois futuramente um sumo sacerdote, ele haveria de ter na ponta da língua toda a lei mosaica, sem omitir nenhum tipo de vírgula, parágrafo, sem errar nenhum tipo de frase, qualquer essa perguntada pelos magistrados daquela época. E para a ocasião de depois de receber a unção, ele haveria de receber no seu polegar direito, na pontinha da sua orelha direita, um pouquinho da unção. Por isso o significado de que quando Pedro ele tira da sua espada, ele corta a orelha do soldado Malco que vai ao chão. Em outro evangelho vai deixar bem claro isso. Então, quando a orelha cai no chão, para os discípulos que estavam ali e as autoridades presentes, era apenas uma orelha que havia sido decepada, que havia sido cortada, que estava ao chão. Mas para Jesus, aquele que se chama restaurador de sonhos, Jesus ele não olha como o homem vê. Jesus sim, ele viu que a orelha caiu no chão, que havia cortado, que estava sangrando. Mas quando Jesus ele olha a orelha de Malco, Jesus não se preocupa com o aspecto exterior. Mas Jesus ele entra dentro do coração de Malco e então Jesus ele vai entender o processo, o difícil e doloroso caminho que era para uma pessoa tornar-se sacerdote naqueles dias. Assim como eu tenho aqui uma cicatriz na testa, para que aqueles que quisessem tornar-se
Um sacerdote não poderia trazer nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de cicatriz. Ele já não era tido como apto. Então, quando Jesus ele pega a orelha e coloca no lugar, não deixando nem cicatriz, Jesus estava devolvendo para Malco a autoridade que Pedro, por um dado momento, havia lhe tirado, cortando-lhe a orelha. Talvez você que esteja aí ouvindo esta mensagem, por um dado momento da sua vida, assim como eu já passei, existem momentos da nossa vida que a nossa orelha ela é cortada. Não cortada hoje dizendo de uma forma fisicamente dizendo, mas espiritualmente, os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que você havia arquitetado, planejado, estava tudo correndo bem, estava tudo fluindo a mil maravilha. Mas de repente, do nada, você sente que algum pedaço de você caiu ao chão. Pode ser que seja Deus querendo te dizer alguma coisa. Pode ser que Deus esteja falando ao meu, ao seu coração, que nós estamos chegando no momento em que os sonhos, os projetos que Ele já arquitetou para a nossa vida, que estava no chão, que havia sido cortado, mas chegou o momento que Jesus está colocando tudo no seu devido lugar. Pode ser que demore um pouquinho de tempo para que as pessoas entendam o teor dessa mensagem. Mas pode ser que você seja tão rápido no seu raciocínio que você vai entender, você tem visão de águia, você sabe aonde você quer chegar. Mas no decorrer da sua vida, por um dado momento, fizeram isso com você. Mas o restaurador de sonhos, aquele que disse assim, desejei muito comer convosco esta última Páscoa. Ele se levanta hoje ainda, porque ele não está morto. E quando o hino lá diz, enquanto eles pensavam que Jesus havia morrido, os anjos cantavam, Jesus está vivo. Eu quero te dizer para você que ele não morreu. Ele esteve por 3 dias entregue o seu espírito ao Pai. Mas depois do 3º dia, nem a morte o conseguiu segurar. Ele levantou para se tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo a quem eu sirvo, a quem você serve. Ele está colocando no lugar aquilo que lá atrás havia caído. Alguém cortou os sonhos da sua vida. Mas eu quero te dizer que o restaurador coloca as coisas no lugar, no devido tempo dele. Então a Bíblia diz então que e disse Jesus aos principais, os sacerdotes e capitões do templo e anciões, note, principais os sacerdotes, eram autoridades, tinha que ter 3 tipos de autoridades para prender Jesus. Eram os principais sacerdotes, que eram os sacerdotes do templo, os capitões do templo e os anciões. A Bíblia diz assim, que tinham ido contra ele. Saíste como a um salteador com espada e vara-paus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes as mãos contra mim, mas
esta é a vossa hora e o poder das trevas chegou. Irmãos, eles não sabiam por um dado momento o que eles estavam fazendo. Então a Bíblia diz assim: então prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou também Pedro com eles. E como uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, em quem? Em Pedro. E quando aquela criada viu Pedro, ela disse assim para Pedro: este também estava com ele. Com ele quem? Com Jesus. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço. E Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. A primeira vez na fogueira. E a Bíblia então diz assim: um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. Segunda vez. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, pois também é um galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Sabe aquelas coisas que Jesus, ele disse que aconteceria na sua vida? E você, por achar que simplesmente pela autoridade, por aquilo que você chegou um dia a ser diante de Deus, achava que você estava isento de passar por dados momentos? O galo está cantando para você, para que você possa entender de que quando Jesus ele fala, um dia, ainda em vida, tudo o que ele disse a respeito de mim e de você há de se suceder. Então a Bíblia diz então que o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quantos de nós, por sermos homens, por adquirirmos uma autoridade relativa, porque ela não é permanente, se fosse permanente, ela seria por resto das nossas vidas, até a eternidade. Na eternidade não existirá isso. Lá seremos iguais uns aos outros. Aqui ela é na sua vida até o dia que você ainda estiver diante de Deus, diante de Jesus. Mas é interessante de que Pedro, depois de que os olhos de Jesus cruzam com os seus olhos no pátio, ele sai de perto daquelas pessoas e vai chorar amargamente. Eu sei que você já passou por isso, pelas calúnias, pelos levantes, pelas pessoas traiçoeiras que estavam ao seu lado, que, como já vos disse, que já até assentou à sua mesa, que por um dado momento lhe deu um golpe que você não imaginava. E o choro, ele vem de uma forma tão exponencial na nossa vida que chega a ser um choro amargo.
Mas eu quero te dizer que esse choro amargo pode te conduzir a um patamar mais elevado diante de Deus. A Bíblia então diz que dali por diante Jesus ele é levado diante de Pilatos, diante de Herodes. Jesus ele tem o seu rosto ferido. As pessoas começam a zombar, começam a ferir a Jesus. Até que num dado momento, quando ele está subindo para o Gólgota, eles encontram um homem de Cirene, um certo Cirineu. E a Bíblia diz que quando eles estavam batendo em Jesus, eles constrangem e faz com que ele ajude Jesus a levar até um dado momento aquele pedaço da cruz. Até então que a Bíblia diz que e conduziram outros dois que eram malfeitores para eles serem mortos. Lá no Gólgota colocaram 3 cruzes. E quando chegaram ao lugar que é chamado Caveira, ali o crucificaram. Não somente a Jesus, como também aos malfeitores. Crucificando um à sua direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles estão fazendo. E eles repartiram as suas vestes lançando sorte. E o povo olhando também, juntamente com os príncipes, zombavam de Jesus, dizendo assim: uns aos outros salvou, salve-te a ti mesmo, se tu és Cristo, o escolhido de Deus. Irmãos, a Bíblia então diz que eles começaram a zombar de Jesus. Em outra passagem bíblica, Jesus ele vai dizer para eles assim: não pensas tu que se eu quisesse, eu não oraria ao Pai, ele não enviaria agora aqui para mim 12 legiões de anjos? Eles estavam crucificando o Filho de Deus, mas eles não tinham noção do tamanho do poder que estava na vida deste homem, por nome de Jesus. Me faz lembrar uma vez numa passagem bíblica de que eles estavam afrontando os israelitas, os assírios. Então Deus ele vai enviar, um anjo. Deus ele vai enviar um anjo por causa que os assírios estavam afrontando os israelitas. E em um dia, 184 mil soldados destros para guerras caíram em um momento por causa de um anjo que Deus enviou por causa dos israelitas. Agora Jesus ele está olhando para aqueles que estão cuspindo, batendo, chicoteando, conduzindo ele até a cruz, porque ele sabia que aquilo ali seria a redenção da humanidade. Não seria um ovinho da Páscoa que você comeu hoje, um chocolate. Não, não. Jesus ele disse: desejei muito comer convosco esta última Páscoa. A Páscoa antecede a crucificação. Então Jesus ele vai dizer: não pensas você que eu oraria ao Pai, ele não enviaria para mim agora 12 legiões de anjo? Não precisaria nem de 12 legiões, um anjo que Jesus falasse: Pai, envia. A humanidade estava toda de joelho diante de Jesus.
não sobraria um. Mas não, para que se cumprisse o que estava determinado pelos profetas, para que esse canon, essa palavra, as escrituras, a Bíblia composta aí pelos livros sagrados se cumprisse, Jesus ele vai cumprir afinco que por ele estava determinado a acontecer. E ele então é levado. E eles começaram a zombar, dizendo: se tu és o escolhido de Deus, salva-te a ti, salva-te a ti mesmo. E eles não sabiam. Então a Bíblia diz assim: e era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona escureceu-se o sol. Imagine você o sol com toda a sua plenitude angustiar-se ao ponto de se escurecer por causa da morte do Filho de Deus. E a Bíblia diz então: e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, o centurião era aquele que tinha 100 soldados a seu comando. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Meus irmãos, então, a Bíblia diz assim: era o dia da preparação, amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele a Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam as especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Mandamento eles não fazem, pelo mandamento eles não poderiam fazer nada, por ser dia de sábado. Só que no primeiro dia da semana, que era o domingo, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. E levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos que, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então a Bíblia diz então que elas, chegando no sepulcro, encontram 2 anjos. E os anjos disseram para elas: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou. Irmãos, a Bíblia então diz que quando eles entenderam que Jesus já havia ressuscitado, elas vão sair para comunicar aos discípulos. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz assim que Jesus,
ele vai se aproximar-se de alguns discípulos, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Está escrito isso no capítulo 24, versículo 16 do Evangelho de Lucas. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, porque vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas. Em outros evangelhos, esses dois discípulos aqui não têm nome, mas no Evangelho de Lucas, dá-se o nome de um por nome de Cleopas. Ele diz: és tu peregrino? E estava falando com o próprio Jesus. És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm se sucedido nesses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes, juntamente com os soldados romanos, o condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Em verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam se era assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não os viram. Então Jesus ele vai dizer para ele: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então Jesus, ele tinha que ser crucificado, tinha que ser flagelado, tinha que passar por tudo para que se cumprisse tudo o que os profetas haviam dito a respeito dele. Tudo nos mínimos detalhes. Até em coisas mínimas, assim, por exemplo, no ato da crucificação, nenhum dos ossos de Jesus foi crucificado. Assiste aí algum filme que fala sobre a crucificação, você vai ver que para o adiantamento da crucificação, da morte, costumava-se quebrar o joelho daqueles que estavam crucificados, para que eles pudessem morrer mais rápido. Mas por Jesus não podia. Ele não podia ter nenhum de seus ossos quebrados, porque já estava sido predito por um dos profetas que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado. Mas por ocasião da crucificação, ele teve seu braço desconjuntado, porque a cruz era para Barrabás e não para Jesus. Tudo isso porque ele disse: desejei comer convosco esta última Páscoa. Então a Bíblia diz então que Jesus disse isso para eles. E Jesus então vai expor a palavra, até chegando à aldeia para onde iam, e Jesus ele fez com que ia para mais longe. E eles então constrangeram a Jesus dizendo: fique conosco, porque já se faz tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e lhe deu o pão. E quando lhe deu o pão, abriram-se então seus olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meus irmãos,
É por isso que existem as Escrituras. É por isso que existe a explanação bíblica. É para isso que existe a Páscoa. A Páscoa significa o nosso Cristo, que foi morto, mas que a morte não conseguiu vencê-lo, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que está vivo, que está sentado à direita de Deus, e através do Espírito Santo, hoje ele intercede por mim e por você. Fique com essa reflexão. E lembre-se sempre disso, de que Jesus desejou muito comer com os discípulos naquele dia a última Páscoa. Faça isso sempre que puder. Nós aí temos o costume, nós os cristãos, tanto da vertente dos cristãos protestantes como daqueles que não são protestantes, que são os nossos irmãos cristãos, eles também têm aí o seu dia de Santa Ceia. Santa Ceia nada mais é o que? A Páscoa. E a Páscoa significa isso, comunhão. Quando nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho, significa que temos comunhão um com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito da reflexão. A festa da Páscoa, como já vos disse, já tinha. Os judeus celebravam a Páscoa. E quando ali, no ato de que os israelitas estão para serem libertos do Egito, na última das pragas, o sangue aspergido sobre os umbrais das portas significava livramento. E até hoje, tanto o sangue como o pão, aonde nós, no ato de Santa Ceia, tomamos e comemos, ele significa para nós que nós passamos mais um mês diante dele, sendo guardado e protegido por Jesus Cristo. Podemos atribuir aquele versículo que diz assim: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sido consumidos vivos. Digo-vos essa verdade, se não fora o Senhor Jesus que estivesse conosco, muitos de nós não estaríamos mais aqui. Mas é a proteção, é o cuidado, é o Cristo que chega diante de Pedro e fala: olha, o inimigo pediu a tua alma para se andar, mas eu roguei ao Pai por ti. É o Cristo que olha para o servo de um sumo sacerdote que não teve coragem de estar no momento da prisão de Jesus, que envia o seu servo, que Jesus restaura ali a sua orelha no lugar. É esse Jesus que eu estou vos falando. Ele ainda continua até nos dias de hoje. E naquele último dia, diz as Sagradas Escrituras que depois, lá no reino do céu, haverá uma grande mesa. E este ato de servir a ceia ainda existirá no reino dos céus. Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus. Ore pela minha vida, pela vida da minha família, para que Deus possa nos direcionar, abrir a nossa mente, para que nós possamos entender mais a voz de Deus do que a voz dos homens. E entender, acima de tudo, que nós estamos aqui apenas de passagem e o momento
em sua maioria nas nossas vidas, já é chegado. É chegado o momento de nós levarmos um pouquinho mais a sério aquilo que Jesus fez por nós e dar continuidade na pregação do Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.